Graças a Deus. Mais um domingo abençoado na presença do Senhor, amém? Deus abençoe também você no seu lar. A sua vida seja abundantemente, esta noite abençoada pela palavra de Deus. Nós bendizemos o Senhor, o pastor Ednei já citou aqui, pela manhã foi o batismo e nós recebemos de Deus aqui também uma palavra abençoada aos nossos corações, ministrada pelo pastor Ednei. E o Espírito de Deus vai montando assim dentro de nós cada pedacinho daquilo que é um grande quebra-cabeça, vamos dizer assim, né? Ou um Lego, não sei como diz aí a linguagem do pessoal mais novo, né? Vai montando aqueles pedacinhos, né? Isso é antigo. Para mim, Lego é coisa nova, porque na minha época nem Lego tinha. Está falando que é do pastor Fabinho, da época do pastor Fabinho, viu? Queridos, nós vemos Deus montando, Deus fazendo mudanças e sedimentando a nossa vida, não é? A palavra sedimentar é colocar cimento também, é firmar. E cimento é formado por um pó, não é? Quantos grãozinhos? É menor do que areia o cimento, não é? Mas mistura-se com areia para render, mistura com pedra, mas são coisas minúsculas, coisas pequenas. Pelo que vai sedimentando, vai formando e subindo o edifício, e é assim que Deus vai trabalhando na nossa vida. Portanto, vamos então à palavra do Senhor. Esse é o motivo de a gente já estar aqui, após o louvor, já pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. Então vamos à palavra, 2 Reis, capítulo 3, abre a sua Bíblia, e vamos meditar na palavra do nosso Deus. Glória a Deus, Ele é fiel, Ele traz para nós aquilo que nós precisamos para rompermos, amém? Então diga comigo assim: romper meus limites. De novo, romper meus limites. Glória a Deus, é o tema nessa noite, romper meus limites. Glória a Deus. Nesta palavra que nós iremos ler mais de 10 versículos aqui. Nós iremos meditar e com certeza tirar algumas aplicações para a nossa vida diária, amém? Quem achou diz amém. Glória a Deus. Só alguns falaram amém. Então, enquanto você procura, né? Aqui está o carnê nas minhas mãos, o carnê de missões. Carnê missionário já está à disposição, né? Uns irmãos já têm adquirido o seu carnê, não é? Para contribuir e abençoar a obra missionária. Então você tem a liberdade de fazer. No final a irmã Madalena estará ali, pastor Fábio vai passar para a irmã Madalena. E tem o carnê também da assistência social. São 2 carnês objetivos que a igreja sempre trabalhou, não é? É a área de assistência social, a área de missões. Amém? E o seu coração tem a liberdade de assim o fazê-lo, não por pressão, mas por liberalidade e amor. Amém? Então vamos à palavra? Quem achou diz amém. Melhorou, né? Versículo 3, versículo 1, capítulo 3 em diante. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gados e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando
com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: Senhor, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco, aos olhos do Senhor também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas do caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, vieram os moabitas defronte deles, as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Até aí, meu irmão, minha irmã. Eu sei que o texto, para captar muitas vezes a história e concatenar toda ela em um só momento, às vezes complica, não é? Mas eu vou fazer um breve resumo novamente aqui, para que você prossiga no entendimento daquilo que Deus tem para nós, entendendo essa história. Então, essa história tem a ver com Jorão, que era o filho de Acabe. Acabe houvera morrido, e Jorão, ele fazia parte do reino de Israel, que se dividiu em 2. Então ficou Judá, que é o reino sul, e o reino norte. Portanto, Jorão era do reino norte, com muitas tribos. Porém, Judá, não é, ficou ao sul com mais uma tribo. Então, 10 tribos acima, 2 tribos abaixo. Foi dividido, haviam 2 reis. Então é Jorão e Josafá. Josafá no sul, Jorão no norte. E Jorão tinha, porque seu pai submetera o rei dos moabitas a pagar tributos, e assim era. E não é diferente de hoje também. Hoje as nações pagam tributos, muitas das outras, e o poder econômico é que manda, e esse princípio ele continua desde há milhares de anos atrás, ele está aqui até hoje. E há quem que ainda fica com tanto tipo de pensamento, não é? Ideologias de o reino na terra, de que haverá, não é, um modelo econômico perfeito na terra. E meu querido, minha querida irmã, eu quero te dizer, só quando Cristo reinar sobre a terra no reino milenar, que haverá um reinado pleno. Essa é a verdade. Mas desde aquele tempo você já vê o poder, não é, das transações financeiras, o poder dos reinos, o poder do forte sobre o fraco. E aí que aconteceu, Jorão estava, não é, sobre aquele povo moabita, e eles pagavam a ele, como diz aqui, muitos milhares de gados e peles de cordeiros, 100.000 carneiros com sua lã, 100.000 cordeiros, eles pagavam como tributo.
a Jorão, e agora morrendo o pai de Jorão, morrendo Acabe, eles se revoltaram, viram alguma fraqueza, e sempre assim, estrategicamente, não é? Eles se levantaram e disseram, não vamos mais nos submeter a pagar esses impostos, e vamos agora, então, sobressair, ter a nossa independência. Mas o princípio da guerra e o princípio que sempre existiu, o que aconteceu? Fizeram uma coalizão de 3 reis, e aí Jorão diz assim, vou chamar o meu irmão do reino sul, que é Josafá, e também vamos a Edom, porque os edomitas tinha ali um caminho que seria através do deserto, e se aliançaram os 3, e aí Jorão diz, Josafá, você vem conosco? Josafá, sim, eu irei contigo, meus carros serão teus carros, nós seremos um só nessa guerra, vamos sim conquistar a estabilidade, ou manter a estabilidade que nós precisamos nestes reinos. E aí, eles saem pelo caminho do deserto, e ao sair pelo caminho do deserto, meus irmãos, eles precisam de orientação no meio do deserto, eles ficam no ciclo, rodando no deserto, por 7 tempos, naquele deserto, e aí, pediram orientação, algumas palavras de murmuração vieram, de derrota vieram, do que depois eu irei tratar sobre isso, mas a orientação é que eles fossem ao homem de Deus. E ele perguntou, um dos reis perguntou, homem de Deus por aqui? Sim, Eliseu, filho de Safate, que deitava as águas sobre as mãos de Elias. O profeta está por aqui, então vamos a ele. E aí eles saem do ciclo do deserto e vai a este profeta. Mas só que este profeta não gostava do que acontecera em Israel através de Acabe, pai de Jorão. Porque era Acabe e Jezabel, o casal que era perverso demais. E Jorão não estava diferente, ele derrubou os deuses de Baal, os Baalins, não é? Baalins é plural de Baal. E os Baalins ele derrubou, os altares ele derrubou, mas contudo ele continuou a fazer pecar a Israel nos pecados com que Nebate fizera Israel pecar. E era o pecado de rebelião, pelo que sempre se colocavam diante desta situação, como errou, como Nebate fez pecar a Israel. Esse pecado, ele perseguia Israel, Israel quantas vezes caía, tentando ser independente de Deus e da direção de Deus, e viver o seu próprio orgulho, a sua fama, o seu poderio bélico. Quantas vezes Israel se perdeu nisso, nos seus próprios deuses, feito por suas mãos, e largaram o Deus soberano. Mas aí, o profeta não gostava dessa postura de Acabe, Jezabel, nem Jorão. E o profeta diz assim, olha, se eu não respeitasse Josafá que está diante de mim, nem o seu rosto eu veria. Já foi duro com Jorão. Mas Jorão insiste em uma frase, em dizer, não, Deus trouxe aqui esses 3 reis para que morram no deserto, para que sejam derrotados. Mas o profeta, ele chama os tangedores, e os tangedores são o quê? Os que adoram com instrumentos, e ele começou a adorar naquele lugar, e ao chamá-los para a adoração, Deus traz a resposta que precisavam. E aí vem toda essa orientação que Deus traz ao povo de Israel, de Judá, e aos edomitas, para que fizessem covas, porque as águas viriam sem vento, sem chuva, as águas iriam jorrar, e haveria abundante águas, porque eles estavam no deserto com sede, atravessaram a dificuldade com sede, com dificuldades, e aquilo ainda era pouco, porque Deus daria vitória sobre os amonitas, e assim aconteceu. Então o resumo é esse, amém? Vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Diga comigo assim, haverá um romper, uma resposta para me levar a uma vida de necessidades supridas. Então olha só, haverá um romper, haverá uma resposta. O deserto simboliza, como nós sabemos e aprendemos tantas ministrações aqui,
que o deserto é lugar de escassez, o deserto é lugar da prova, o deserto é lugar onde as pessoas precisam sobre-humanamente dispor de energia e força para atravessar, para vencer o desafio, porque o deserto é um desafio. Nem todo desafio que nós temos é um deserto. Mas todo deserto é um desafio. Eu não sei sua condição, mas uma coisa eu quero te dizer, é uma realidade. Os desertos, as dificuldades que nós transpomos no dia a dia e enfrentamos no dia a dia, faz parte de um projeto de melhora, de capacitação, de acordar para quantas vezes a nossa prostração, a nossa estagnação, os nossos braços cruzados. Eu quero te dizer, eu sei que eu estou olhando aqui um cenário de mais de 200 pessoas, e alguns estão de braços cruzados. Não é porque você está de braço cruzado que eu estou falando isso, mas uma realidade é de que um princípio é que quem está com os braços cruzados em uma negociação, se estiver negociando ou tentando vender para alguém, quem está com os braços cruzados ou a perna cruzada, ele está fechado para a negociação. Ele não está resistente. É uma realidade. E muitas vezes a gente está resistente ao que o deserto proporcionado e a dificuldade proporcionada por Deus para a gente vencer. A gente está estagnado, a gente está trancafiado em nós mesmos, nós estamos resistentes ao que Deus quer fazer e o caminho do deserto está acontecendo. A dificuldade está ali girando, os ciclos estão acontecendo. E olha só, os edomitas, Josafá e Jorão estão diante de um desafio e eles fazem esse acordo e fazem aliança. E olha só, Josafá como um rei preparado, Josafá como um rei que teve muitos desafios, mas andou na presença de Deus. Agora ele faz aliança com Jorão e os edomitas para vencer essa batalha. E eu quero te dizer que é uma realidade, muitas vezes as alianças que nós fazemos podem prejudicar severamente a nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Mas uma realidade é que, neste caso, Deus permite que Josafá faça essa aliança. E essa aliança que ocorreu foi para que eles conquistassem a vitória da parte de Deus, porque Deus é zeloso do seu povo. Embora Josafá estava no reino sul e Jorão no reino norte, todo o povo de Israel é povo de Deus e é da aliança de Deus. Olha só, um princípio estava estabelecido ali. Muitas dificuldades acontecem na nossa vida, mas nós precisamos perceber a quem nós podemos e devemos nos aproximar. Deus tem te colocado em meio a uma sociedade, Deus tem nos colocado em meio a várias facetas dessa sociedade, várias áreas desta sociedade. E uma coisa eu quero te dizer, a aliança de Deus que Ele tem contigo é para que você naquele lugar possa trazer vidas para que também venham se aliançar com Deus. O objetivo de Deus sobre a terra é nos fazer levar pessoas à aliança com Ele. O maior investimento que eu e você pode fazer sobre a terra é um investimento em vidas. Há tantas áreas de investimento. É investimento financeiro, com suas multifacetas, não é? É bitcoins, é milhas, é mercado financeiro. Há tanto tipo de investimento, é o CDB. Está lá um gerente do Bradesco. Está outro gerente ali. Está lá. Glória a Deus. Deus vai abençoando o seu povo.
E Deus tem colocado, irmãos, a Assembleia de Deus, antigamente, só tinha a gente que andava com, eu estou dizendo a gente, que andava com os pés na lama e no chinelo. Nem vou olhar para o pastor Ednei. Mas Deus veio através do tempo fazendo o quê? Deus começou a movimentar o seu povo. E Deus tem trazido ao seu povo conhecimento. O seu povo tem se instruído. Deus tem feito crescer em todas as áreas. E eu quero te dizer, há muitas pessoas até que não têm estudo nas Assembleias de Deus, mas Ele tem conquistado lugares altos, porque Deus está em um tempo que Ele está sacudindo as estruturas, e Ele está mostrando que Ele que é o dono do mover, e o mover quando vem de Deus, transborda sobre toda a terra, porque a palavra de Deus, Joel já dizia, eu vou dar sonho, eu vou dar revelação, há de ser que meu espírito vai ser derramado sobre toda a terra. E nós estamos vivendo o mover de Deus, o mover final, não da última hora, mas do último segundo. Nós estamos perto da vinda do Senhor Jesus. E eu percebo, eu fico vendo e fazendo uma análise daquilo que diante dos meus olhos passa, e eu consigo ver e enxergar que Deus está fazendo um mover de trazer riquezas ao seu povo sobre a terra. Quantas vezes foi fome, dificuldade, perseguição, leões e situações. Mas eu quero te dizer, Deus está levando a um mover em que a igreja, olha só, antigamente não podia ter televisão. Televisão era... Mas como era bom, eu ia para a casa do vizinho ver Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí passou o progresso, porque, irmão, isso não é doutrina, isso é costume. E aí Deus vai fazendo progressões dentro do costume. E aí, a igreja, já cada um tem televisão. A saber que tinha algumas lideranças que tinham até a televisão atrás da cortina. Ou dentro do armário. Mas o princípio não era porque ele era hipócrita, é porque estava numa fase de transição e ele queria fazer como o apóstolo Paulo dizia, olha, não coma carne, se escandaliza seu irmão, cuidado com isso aí, né? Ia mais ou menos por aí, até que as coisas foram chegando a esse tempo que nós estamos aqui, que o controle remoto está na nossa mão, e Deus está interessado é que eu e você tenha autoridade sobre o controle remoto, para que a TV, para que a internet, para que tudo isso esteja debaixo de um domínio seu, para que você aprenda a ter domínios, para que você e eu aprenda a ter autoridade, para que eu e você aprenda a se movimentar, para que eu e você aprenda até mesmo ter abastança e riquezas. Se não ter riquezas, não é? É claro que há uma diferença entre riquezas e dinheiro, não é? Ser rico é uma coisa, ser dinheirista é outra. Quem é rico, ele é rico em todas as áreas. E a riqueza não está no dinheiro, o dinheiro vem como consequência. Porque o princípio da riqueza está, em primeiro lugar, ter ao seu Senhor como único e suficiente Salvador da sua alma. Porque há muitos ricos por aí que não têm a Jesus, ele tem apenas o dinheiro, que fica e ele parte e fica tudo aí, até o corpo não pode levar. Mas Deus está trazendo esse mover e um novo desafio para a igreja nesse tempo, e a gente começa a enxergar que Deus está agindo e confiando lugares, confiando tronos de autoridade, confiando muita coisa ao povo que teme ao seu nome sobre toda a terra. Está vindo um mover, como existe entre outras nações, que nem a Bíblia chegou, meu irmão, minha irmã. Existem os extremos.
Mas Deus está agindo, Deus se move por princípios, e o princípio de Deus é o que a sua palavra rege. O princípio de Deus é que Ele prometeu: eu vou derramar o conhecimento sobre toda a terra, e do meu espírito derramarei sobre toda a carne, aleluia. E esse mover já começou, ele não está todo em plenitude, mas já começou. E quanto ao Espírito Santo, eu quero te dizer, este mover não está totalmente sobre toda a carne, mas está totalmente sobre a igreja dele, a noiva do Cordeiro. O Espírito é pleno, não é parte. Há uma plenitude do Espírito de Deus sobre nós. Quem levanta sua mão a Ele e dá glórias ao nome dEle, porque o Espírito do Senhor é sobre ti, aleluia. E Ele nos traz, então, nesse tempo, a entender que há tantos investimentos, mas olha só, o maior investimento é o investimento eterno, não é o financeiro. Não é o investimento em imóveis. O maior investimento é o investimento eterno, que significa investir em vidas, conquistar almas para o reino de Deus sobre a terra, aleluia. Deus nos chama a isso. Portanto, eu quero te dizer, seja o deserto que for que você esteja passando, seja o desafio que for que esteja diante de você, vida espiritual, vida emocional, vida familiar, vida no trabalho, vida na sociedade, vida no meio à vizinhança, seja qual for a dificuldade em que você esteja, tem um propósito de Deus. Esse deserto, ele tem um propósito, pelo que você precisa captar este propósito e vencer em o nome do Senhor Jesus, aplicando na sua vida as lições daqueles que passaram sobre o deserto. É por isso que Deus é maravilhoso. Ele deixou a sua palavra para cada um de nós. Esta palavra é para a gente captar os princípios eternos da sua vontade, para que aplicando na nossa vida, a gente não venha errar, mas corrigir rotas e vencer em nome do Senhor Jesus. E ali está esses 3 reis contra os moabitas. Olha só, algumas decisões tiveram que ser tomadas nesse contexto. E essas decisões e essas atitudes podem muito nos ajudar, queridos, no nosso dia a dia e na aplicação da nossa vida cotidiana. E o primeiro que já mencionei foi aqui as alianças. Cuidado com as alianças pelo que você faz. As alianças podem te levar a ciclos de problemas. Nesse caso, Josafá, aliançado para vencer os moabitas. O rei de Edom, o rei Jorão, ele chega para Josafá e diz: e por onde nós iremos? Veja uma situação que a qualidade desses reis que estão aqui. Do rei de Edom nem se menciona mais do que isso. Mas olha a qualidade entre Jorão e Josafá. Quem está em pecado, quem está sem autoridade de Deus, vai viver perguntando. Olha só, eu quero te dizer isso aqui. Coisas que Deus vai trazendo para a nossa vida, como chaves para a gente vencer. Eu preguei esta palavra numa escola de obreiro aqui pela manhã. Mas muitos aspectos aqui eu tenho certeza do que já estou trazendo aqui, o Senhor já está trazendo para nós, que não foi dito lá. E eu quero te dizer algo importante: todo terceiro domingo, venha estar na escola de obreiros, porque Deus tem abençoado a sua obra através das ministrações feitas aqui pelos homens e mulheres de Deus que aqui têm nos ensinado na escola de obreiros. Mas o princípio que está se trazendo aqui, olha só:
Quem está na condição que Jorão está, não está na condição de dar diretivas, de dar direção. Ele só vai perguntar. Perceba, Jorão vivia debaixo do princípio de o que? Desobediência, pecado. Olha só, a sua autoridade estava corrompida. A sua capacidade em gerir estava estragada. A melhor coisa que tem para o crente, meu irmão, minha irmã, quer vencer e quer liderar a sua vida, quer liderar com autoridade aquilo que você precisa liderar. Oh, aleluia! Comece o seu dia buscando ao Senhor e buscando a sua palavra. Fala com Ele em oração e completa o diálogo. Você fala com Ele e Ele fala contigo pela palavra. Ele vai usar outros meios porque Ele fala lá no fundo do coração. Ele revela, o seu Espírito fala conosco. Se sensibilize a isso. Procure se sensibilizar a ouvir a voz de Deus, meu irmão, minha irmã. Se aplica a isso. Eu quero te dizer, sua autoridade para vencer, sua autoridade diante do seu dia de desafios, estar em você se aproximar pela manhã, antes do seu dia, a presença de Deus e ir à fonte que está à tua disposição. Esta fonte é Jesus, esta fonte é a autoridade suprema dos céus. Ele é poderoso para te conceder e lhe dar toda a diretiva para a sua vida no dia. Não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você não vai ter alguns fracassos, porque nós estamos no processo e muitos desses processos não são os altos, mas são os baixos, são os vales, são os desertos. Mas a realidade é que é usada a autoridade que Deus te concede pela palavra, como cristão e como servo dele, se apega à fonte e vai primeiro a ele. Oh glória, viva os princípios de Deus na sua vida. Pastor, eu não estou falando de perfeição, meu irmão, eu estou falando de aperfeiçoamento. Você está aqui, talvez dentro do seu coração você está dizendo assim: eu não valho para nada, eu erro muito, eu não tenho qualidade de vida espiritual, eu sou um fracasso, eu sou uma derrota. Eu quero te conclamar e te chamar a você não falar mais isto, a você não se entregar assim aos aspectos do deserto. Não se entregue ao calor, ao frio, ao vento, à sequidão do deserto, à escassez do deserto. Quando a pessoa faz isso, ela está se entregando no processo, às condições, e aí a pessoa está vivendo por condição e não por fé. Não viva por condição do deserto, viva por fé e autoridade. A partir de hoje, assuma a tua liderança em Jesus Cristo e se levanta e diz: eu vou vencer apesar de mim, eu vou ser usado por Deus apesar de mim, eu vou ser fonte de Deus apesar de mim, eu vou produzir apesar da minha limitação. Deus é um investidor. Deus é um investidor. Olha que a parábola, ele diz assim: olha, deu talentos a alguns, mas o primeiro que ele deu foi um talento. Quem investe, ele primeiro dispõe do valor, para que aquele valor se multiplique e volte para ele. Olha só o princípio. Deus deu talento. Um multiplicou 5 para 10, outro mais. Mas o de um talento disse assim: sei que és rígido e colhe aonde não plantou. Sei que é exigente. Sei que tu és correto e certo. Eu peguei o teu talento, toma aqui, ó. E devolveu aquele talento que fora escondido na terra. E o Senhor disse:
Tu sabias disso? Não poderia pelo menos ter investido o talento nos banqueiros? Olha só. Não podia ter dado lá para que eles multiplicassem, trouxessem meu juro? Deus é um investidor. Ele te chama para ser investidor também, meu irmão, minha irmã. Mas olha só, o investidor não investe em nenhuma pessoa que não vai realizar. O investidor não colocará o seu valor em um patrimônio que não vai se autossustentar e se multiplicar. Um dos segredos de que as coisas prosperam nas mãos de muitos investidores, agora eu estou falando da área financeira, é que se ele investe em algum patrimônio, esse patrimônio ele precisa se autossustentar, porque se ele começar a dar prejuízo, ele pode dar prejuízo até um tempo, e esse prejuízo, ele tem até a ver com a expectativa do investidor em dizer, olha, eu posso perder há tanto tempo, porque eu fiz uma gordura, uma reserva, para que isso comece a se multiplicar. Na minha paciência, vou até aguentar um tempinho, mas se o prejuízo continua, o investidor vai lá e corta, vende, faz outra coisa. Porque senão ele vai morrer com o prejuízo. Olha só. Deus só investe na vida do homem e da mulher que quer prosperar na vontade dele. Eu não estou falando mais de finanças, mas ela pode sim estar incluída, dependendo da sua necessidade. Deus vai investir profundamente na sua vida e na minha vida, se eu e você estiver no progresso de fazer algo. E quando se faz algo e toma decisões, meu irmão, minha irmã, mesmo errando, mesmo tendo alguns fracassos, mesmo não acertando, o progresso está acontecendo, o desenvolvimento está acontecendo. Você está saindo da área do deserto, você está saindo da área do desafio, e você está vencendo aquilo que está lhe limitando. Mas olha só, quantas vezes eu e você fica como eles ficaram, em 7 ciclos dentro do deserto, e eles rodaram no deserto. Isso é uma realidade também na nossa vida. Por muitas vezes nós estamos num problema, e há ciclos desse problema. E quando menos você espera, a situação acontece, a situação volta. Mas eu quero te dizer, o teu Senhor e o dono da tua vida está te dizendo aqui esta noite, ainda que você está nos ciclos, ainda que está se repetindo algumas coisas, eu espero de ti que você rompa, que você vença, que você tome uma direção através do meu Espírito para alcançar aquilo que eu coloquei diante de ti. Qual o teu propósito? Oh, eu te convido, fecha os seus olhos nesse momento. Qual o teu propósito? Qual o teu propósito? O que você sonha? E eu quero te dizer, sonhar é bom e é necessário sim, mas viver sonhando, sonhar para quem dorme. E quem estiver sonhando muito, está dormindo muito. Você tem sonho? Amém, tem sonho. Mas você não vai viver na redoma do sono, da improdutividade, do lugar parado. Deus está te chamando a você alcançar os objetivos que estão aí no seu propósito. Eu te pedi para fechar os seus olhos, é para que você, dentro de si, olhando para si, diga: Senhor, desperta o meu propósito. Se eles estão diante de ti, nítidos agora, meu irmão, minha irmã, vai vencendo em nome de Jesus, vai projetando e vai realizando, vai fazendo. Mas se não está nítido diante de você, se a dificuldade está na sua alma de enxergar até o teu propósito, é hora de começar a romper, e rompa em
nome de Jesus na fonte. Vai em oração agora e peça: Senhor, move-me. Eu preciso de propósito. Eu preciso, Senhor, enxergar o meu propósito. Eu preciso enxergar para que foi chamado. Eu preciso enxergar as coisas novas do Senhor. Eu preciso aplicar na minha vida, Senhor, esta religião daqui essa noite. Então ela passará a ser apenas uma religião, quando, Senhor, eu aplico isso que eu vim fazer aqui esta noite na minha vida. Senhor, eu vou viver o cristianismo verdadeiro. Pai, não me deixa viver às cegas, mas eu quero enxergar o meu propósito e aplicar a tua palavra, e aplicar aquilo que eu vim fazer aqui esta noite: te adorar, falar contigo e receber do Senhor uma orientação. Abre, 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 abre. Meu Deus, eu oro. Abre, Senhor. Abre a visão. Abre, Senhor, o entendimento, para que o teu filho e tua filha vejam os propósitos e comece a romper e a se mover nisto. Em nome do Senhor Jesus, abre os seus olhos. Glória a Deus. Porque quando nós temos um lugar a chegar, a gente tem mais oxigênio. Mas quando a gente sabe o lugar, que a gente enxerga o propósito, meus irmãos, não é só oxigênio. Você começa a liberar força para vencer. Você começa a liberar energia sobre aquilo que você vai fazer. E para caminhar e atravessar deserto, despende energia, despende força. É força espiritual, é força emocional, é força física. Tudo está conectado dentro de vencer e progredir. Como que você, nessa trajetória, tem se encontrado? Será que a força acabou? Será que a dinâmica e a energia sua está em esgotamento? Você está como aqueles jogos, né? Não vou falar que é Atari não, porque já vai começar a rir ali, né? PlayStation também, um bocado de gente vai rir de mim. Mas danger, perigo. Não sei se estou errando. Começa aquela luz, dizer danger, perigo. É isso mesmo? Se eu estou errando, me corrige aí. No inglês, né? Mas a suma é perigo. Talvez você esteja visualizando tudo aquilo que você precisa realizar, mas você chegou no estágio de perigo. O combustível está acabando, a força está acabando. Pastor, eu estou esgotado. A mulher vai dizer por certo: eu estou esgotada. Não há força em mim. Eu quero te dizer, na fonte há força. Você veio à casa do Senhor aqui esta noite, é para conectar você força, é para conectar você o poder para vencer no meio do teu desafio e atravessar esse deserto e se aplicar em nome de Jesus naquilo que você vai realizar no seu dia a dia. Você vai caminhar, você vai para um alvo, você vai para o lugar pelo que você sabe que é o propósito. Você vai vencer na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, mas também na autoridade que Ele te dá para tomar decisões. A vida é composta, assim como eu disse aqui, os grãos da sedimentação. É pouco a pouco, é pouco aos poucos. Porque tem gente que começa, ela enxerga algo, ela começa, daqui a pouco ela para e desiste. Porque ela quis fazer tudo de uma vez, ela quis chegar ao fim.
Não pegou aquilo e destrinchou em pedacinhos pequenos. Destrincha aquilo que é grande, é o seu desafio, meu irmão. Você não vai fazer de uma hora para outra, mas destrincha aquilo em pedaços menores e começa a fazer os micro pedaços, os nanos pedaços, não é? A nanotecnologia é algo que hoje foi inventada, foi desenvolvida, a ponto de fazerem motores tão pequenos que podem andar até numa corrente sanguínea. A nanotecnologia, motores que não se enxerga com olhos humanos. Olha só. Mas destrincha aquilo que está grande, é o seu desafio, em coisas pequenas, e faça no seu dia a dia. Não desista, mas vai montando isso aí pela fé. Vai fazendo a tua parte, porque Deus vai enxertar na sua vida novas habilidades. Deus vai abrir o seu entendimento. Deus vai te capacitando. Mas olha, se não fizer, meu irmão, minha irmã, se não fizer o pouco a pouco do dia a dia, se você não perseverar, vai desistir novamente e vai ser mais uma frustração. Quer romper e atravessar o seu deserto? Hoje se fala muito das bolhas, não é? Uma bolha social. É como se fosse assim, um ecossistema da pessoa, e ela fica ali limitada dentro daquela bolha. E ela não consegue romper. O desafio dela é sair, o desafio dela é romper, mas ela não consegue. E ela está no centro, e quando ela vai para a extremidade para romper, aí requer força, requer empenho, mas a pessoa perde a força. E muitas vezes o medo tira dessa pessoa a autoridade que ela precisa, e ela volta para o centro. Porque a força faz com que isso, a dinâmica da vida, faça com que ela venha para o centro. Acaba que ela vem para o centro. Puxa ela para o centro. Perdeu a força, volta para o centro. Mas começou a dinamizar, você começa a vencer. E você começa a ir para o extremo, para romper a barreira. Na linguagem bíblica aqui, romper o deserto. Olha só. Eles estão no ciclo 7 vezes e se repetindo ali. Mas aí o homem que se chama Jorão, ele diz assim: o que faremos? E olha a palavra e a fala dele. Deus trouxe estes 3 reis para morrerem nas mãos dos edomitas e perecerem nesse deserto. A fala de Jorão, porque ele não estava debaixo do princípio da obediência, do desenvolvimento da sua vida espiritual. Ele não estava debaixo do princípio que Josafá andava. E aí é que eu disse, é por isso que Jorão tem essa fala tão ruim, porque ele não está com a autoridade na sua vida estabelecida. Ele é uma autoridade humana, mas está sem autoridade para dar direção e diretivas. Olha só, ele pergunta a quem tem, porque Josafá está andando na presença de Deus. E aí ele faz essa fala logo perto de Josafá, mas Josafá logo respira. Josafá logo vê a situação além do natural, e Josafá logo dispara e diz: não há aqui um profeta de Deus. Aleluia. Quem anda na autoridade do Espírito, quem anda na autoridade de Deus, eu quero te dizer, essa pessoa, ela vai para a fonte e ela se conecta ao Deus que é a fonte da sua vida. Quem tem autoridade de Deus na sua vida e anda com a graça e a autoridade de viver uma vida cristã diante da presença do Senhor, não é perfeita, como eu disse, em aperfeiçoamento. Quem anda em aperfeiçoamento de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, vai para a palavra, vai para a fonte. Josafá diz: tem aí a fonte? Tem alguém do qual a gente possa consultar a Deus? A palavra de Deus? Tem.
Tem aí Eliseu, aquele que serviu o profeta Elias, deitava a mão à água do homem de Deus, e agora é aquele da porção dobrada. Ele está aí. Irmãos, eles imediatamente vão ao homem de Deus. Imediatamente eles vão a um lugar de objetivo, de direção. Tem coisas que você não faz sozinho, meu irmão, minha irmã. Oh, servo e serva de Deus, tem lugar que você não vai sozinho. Jovem, tem lugar que você não vai conseguir sozinho. Precisa de ajuda. O isolamento se chama falso mecanismo de defesa. A pessoa se isola como um legítimo mecanismo para ela de defesa. Peraí, eu vou para minha cama e vou me isolar, vou para o meu quarto escuro e vou me isolar. Eu quero descansar, não quero ouvir ninguém. É claro que muitas vezes é necessário nós estarmos a sós com a gente mesmo e com Deus. Sim ou não, gente? É necessário. Mas quando isso se torna um subterfúgio e se torna dentro de nós um alto mecanismo de defesa que é falso, a gente começa a se isolar. E ao se isolar, começa a vir o quê? As síndromes, o pânico, as depressões, as dificuldades que a gente começa a se atolar, um atoleiro só. Eu não sei como está a sua vida, ou alguém da sua família, alguém que lhe é caro demais, alguém que você tem orado e se preocupado. Eu não sei como é que está, talvez esteja nesse atoleiro, nesse falso mecanismo de defesa, isolado, guardado, se isolando. Saiba que Deus vai te usar como instrumento para que você leve esta pessoa a ajuda que precisa. Só não chegará ao lugar devido, só ficará no lugar da estagnação, da dor, da tristeza, da derrota. Mas se tiver uma ajuda, oh aleluia, se tiver um mentoreio, aleluia, você vai vencer. Então saiba que se está precisando de ajuda na área espiritual, você tem liderança na igreja, você tem liderança no seu departamento. Faça uso em nome do Senhor Jesus. Alguns dizem assim: não vou usar da atenção do pastor fulano ou ciclano, não, porque já tem tanta coisa. E a pessoa começa a sofrer sozinha. Mas quando outros que sabem que podem colher o fruto do pastor Ednei, do pastor Fábio, dos demais pastores, eu vou lá porque vou colher frutos. Sim, eu vou colher o que Deus tem através da vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, pastora Miriam. Eu vou lá, eu vou colher. Outros que sabem que pode ter colheita vão no seu lugar, quando é o direito seu, quantas vezes, de ir colher a bênção que está à sua disposição. Sozinho não chegamos a lugar devido. A gente começa a errar. Mais do que a dificuldade, vem os problemas, como filhotes que vão se agregando e vai apertando a nossa alma e vai apertando o nosso ser. Será que você tem lutado sozinho, com a sua própria força? Não, eu saio aí, porque eu e Deus, legal, a gente vence. Mas Deus colocou no caminho: conhecereis a verdade vos libertará.
E a verdade é Jesus, a sua palavra viva. E esta palavra tem poder quando você se expõe a ela. Quem veio aqui esta noite receber da parte de Deus, está recebendo a palavra de Deus no seu coração. Diga amém. Vamos consultar o Senhor. E aí ele consulta a Deus. Mas só que para consultar a Deus e ter o mentoreio que precisam, olha só, Deus vai usar o profeta como mentor. O conselho é de Deus, mas tem o profeta ali no caminho. Tem a unção que Deus dispensou sobre o profeta Eliseu. Irmãos, às vezes nós queremos ser mentoreados e a gente chega, pastor Ednei, meu problema é esse, é aquele. E a gente quer assim, sabe, muitas vezes o quê? Vai solucionar, ele vai arrumar um jeito, vai solucionar. Aí você olha para ele com os olhos regalados. Não sei nem fazer, né? E aí ele vai começar a te apertar aqui. E vai começar a mexer ali no problema. Não vai te agradar. Mas é o remédio que arde e que cura, sim ou não? A gente ouve isso, né? Nenhum mentoreio é para afagar o ego. Todo mentoreio bate. Todo mentoreio tira a gente da posição de conforto e leva para o desconforto, para a posição que a gente agoniza quantas vezes. Olha só o que o profeta está fazendo com Jorão. Eu não olharia a tua cara, Jorão, se eu não respeitasse Josafá que está aqui. Eu nem te atenderia. Aquele homem começou a levar o papo ali de mentoreio na cara. O profeta deu na cara. É assim. Ei! Posição de incômodo. Mas mesmo diante do mentoreio, ele repete, ele diz, não, mas olha só, Deus veio para entregar esses 3 reis na mão dos moabitas. Diante daquele mentoreio, ele repete a sua posição de falta de fé, de autoridade e de posição de compreensão do que Deus pelo menos poderia fazer através do profeta. Olha só, porque ele estava na posição de falta de autoridade. Jorão repete a frase que ele falou lá em cima no deserto. Ele repete diante do profeta. Mas Josafá está ali como homem, pelo que está entendendo. Nós vamos ouvir a voz do que Deus tem para a nossa vida. E aí o profeta diz assim, vamos agora fazer algo especial aqui. Vamos adorar. Estevão, pode subir e cantar um hino que Deus colocar no teu coração. Oh, aleluia. Meu Deus. Meu irmão, minha irmã. Pensa no teu coração. Pensa aí dentro da tua alma. O que está embaçado e precisa de direção. Que confusão está dentro da tua alma. Que conflito há dentro do teu ser. Meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, criança que está aqui, adolescente que está aqui, adulto, ancião que está aqui. O que conflita dentro da
sua alma, o que está drenando a sua força, o que está tirando de você a direção e o pensamento forte em Deus, a ponto de você dizer: fui chamado para morrer nesse deserto, está acontecendo que eu não vou aguentar, eu vou perder o que eu tenho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se levanta como Josafá e diz: Deus tem direção para a minha vida, e eu vou ser mentoreado por aquilo que Deus tem, através daqueles que estão sobre a minha vida. Mesmo que não seja afago, mesmo que doa, eu vou receber a orientação de Deus e vou partir para o que eu preciso fazer. Porque eles começaram a adorar, eles começaram a mudar a ambiência daquele lugar. Meu irmão, a adoração muda a ambiência. É por isso que pela manhã já acorda adorando, já acorda falando com Deus, se levanta já pela manhã e vai se conectar à oração, à palavra. Meu irmão, se aproxima disso, vai para a fonte. Jesus fazia isso. Jesus, a primeira coisa que ele fazia, levantando-se bem cedo, ele ia orar, e quando ele já descia ao sol raiar, resolvia os problemas, vencia as batalhas, porque ele fora buscar o Espírito, ser cheio. Mesmo sendo Cristo, ele precisava ser cheio do Espírito, e diz a Bíblia que ele é cheio do Espírito, mas porque ele estava em constante conexão. Oh, aleluia! Muda a sua condição, muda a condição do ambiente lá do seu quarto, que é o primeiro lugar do seu dia. Você já está nele. Sempre reverta aquilo que se tornou em ambiência ruim. Talvez veio um sonho, um pesadelo, uma pressão espiritual, permitida por Deus ou não. Aconteceu algo diferente. Acorda, levanta e diz assim: eu vou adorar, eu vou mudar a ambiência. O profeta disse: vamos adorar. E quando eles adoraram, a palavra diz aqui: e a mão do Senhor veio sobre ele. Aleluia! E em seguida veio a orientação: faça covas profundas. Aleluia! Faça covas profundas. Faça o que é necessário. Deus levou eles para o desafio de fazerem o que precisava ser feito. É a nossa parte. Isso nós já sabemos. Cave covas, faça o preparativo, porque eu vou mandar o conteúdo que você precisa. O conteúdo que você está precisando é água, para os animais beberem, para descedentar a sede. Eu vou enviar água. E diz a palavra que ao sacrifício da madrugada, olha, aquele sacrifício da expiação, eu já estou terminando, era o sacrifício que se fazia antes que o sol nascesse. Olha só, ao sacrifício, ao primeiro sacrifício, diz a Bíblia que a água começou a jorrar. A água começou a jorrar, e a água começou a encher. O conteúdo chegou, começou a encher aquilo que eles fizeram. Eles pegaram seus escudos e fizeram paz. Eles cavaram um buraco. Às vezes é preciso a gente pegar as nossas defesas e fazer uma obra, tirar as nossas defesas e fazer a nossa parte. Eles cavaram covas profundas e Deus mandou a água, o conteúdo. E aí o que acontece? Os inimigos que estão lá abaixo do arraial, ao nascer do sol, viram que as águas chegaram também para eles, e as águas eram vermelhas. Olha só a estratégia de Deus, a confundir os inimigos de Israel. E aí aquele povo que estava com armas para lutar, os moabitas, para lutar contra o povo de Deus, olha só, eles mudam o foco e saem das armas para os despojos. Ele confunde o inimigo, ele tira das armas para os despojos, porque ele diz assim: gente, a água está vermelha e se mataram, vamos saqueá-los, porque já estão mortos. E aí os inimigos foram confundidos nisso. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Oh glória,
Deus é poderoso para te proporcionar uma saída no meio do deserto. Ele é poderoso para tirar para você o que é necessário deste deserto, as lições desse deserto. Ele aplica para que você coloque em prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se permita ser vencido pelos ciclos do deserto, mas em nome de Jesus, levanta a sua mão assim, levanta a sua mão ao Senhor e diga para Ele que você vai vencer esta semana tudo que vir contra você. Todo desafio que vir diante de você, você vai vencer. Você vai ter estratégia. Fala com Ele: Senhor, eu vou enxergar o que Tu tens como estratégia. Eu vou enxergar o que Tu tens para a minha vida. Eu vou enxergar aquilo que é necessário. Oh, aleluia. Se você já falou, baixa a sua mão. Oh, aleluia. Olha aí a mão de Deus sobre a tua necessidade. A mão do Senhor veio sobre o profeta e trouxe respostas. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Oh, glória a Deus. O que eu quero estar em Ti, toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer, prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero Te ver como nunca Te vi, tocar-Te, sentir Tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo Teu coração. Te conhecer e prosseguir Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer é prosseguir Te conhecer. Tudo que eu quero é minha vida, Senhor. Para te fazer vencedor, vencedora. Oremos ao Senhor, Deus querido. Nós, Senhor, colocamos diante do Senhor as nossas vidas. E, ó Deus, tudo aquilo que é instrução do Senhor para que venhamos fazer a nossa parte. Eu quero Te pedir que sejam irrigados os corações com estas águas da fonte. Que, ó Deus, cada um possa, bem instruído, nesta semana, ter atitudes de autoridade, atitudes de quem é cheio do Espírito, de quem é cheio da palavra, de quem veio à tua casa para buscar os recursos na fonte, de quem pela manhã se levanta já orando, lendo a tua palavra, buscando em Ti recursos. Pai, este e esta vai vencer. Eu declaro isso sobre a tua vida, em nome